O objeto de conhecimento desse roteiro de estudo é o movimento retilíneo uniformemente variado, a função horária da velocidade e a função horária do espaço, né, no movimento uniformemente variado, tá? Objeto de conhecimento, para quem não sabe, é o conteúdo que a gente vai abordar nesse roteiro de estudo, ok? Então, esse é o conteúdo que nós vamos ver a partir de agora. Bom, só para quem não se situou ainda, essa videoaula que eu estou fazendo nesse momento, que é conceitual, ela vai contemplar aí as aulas 3 e 4 dessa semana, que é hoje, né? Sexta-feira, e também contempla a aula 1 e a aula 2 da semana que vem, do dia 7 de outubro, que será na quinta-feira, ok? Então, a gente já tá vendo aí essas duas aulas nesse vídeo. Vocês podem estar acompanhando tanto pelo roteiro físico, como pelo roteiro digital, como também nessa aula que a gente está fazendo agora. Quais são os critérios para classificarmos o movimento retilíneo uniformemente variado, né? Nós vimos no último vídeo sobre a aceleração, a velocidade, como é que se dava o movimento retilíneo uniformemente variado. Primeira coisa, para ele ser retilíneo, ele precisa ser reto, tem uma característica de continuidade reta. E essa figura representa bem um movimento retilíneo, tá? Lógico que é uma figura, tá? Mas a gente pode estar pensando nisso no nosso cotidiano. O que seria um movimento retilíneo, de característica reta? Então, o primeiro critério é que se ele é retilíneo, ele precisa estar reto, não havendo curvas, né? Para ser uniformemente variado, ele precisa que a variação da velocidade tenha um padrão, ou seja, ela não pode variar de forma desregulada, ou seja, variou 5 metros por segundo, depois variou 15 metros por segundo, não, tem que ter um padrão, né? E que padrão é esse? Observando a figura, a gente percebe que o padrão de variação dessa figura é que a velocidade está variando de 10 em 10 metros por segundo. Esse é o padrão que caracteriza o movimento uniformemente variado, tá? Então, é esse tipo de movimento que a gente vai estudar a partir de agora, com um padrão de variação na velocidade. A velocidade não mais é constante como era no movimento uniforme, mas ela varia. Só que ela não varia de qualquer jeito, ela tem um padrão de variação, ok? Se ela tem um padrão de variação na velocidade, a aceleração vai ser constante. Então, essa é uma característica do movimento uniformemente variado. A aceleração existe, mas ela é constante. Ela sempre vai ser a mesma aceleração, ok? Porque tem um padrão na variação da velocidade. Então, não tem uma variação na aceleração. Essa aceleração ela é dita constante. Se isso é verdade, a aceleração média e a aceleração instantânea é a mesma. Então, a gente chama de A, né? E como que se calcula a aceleração? Não é a variação da velocidade pelo intervalo de tempo? Então, é o quanto a velocidade variou num certo determinado tempo, né? Dessa fórmula aqui, a gente viu na aula passada que a gente pode obter essa, que é a função horária da velocidade, ok? E quanto à função horária da velocidade, essa função é uma função do primeiro grau, em que a velocidade inicial e a aceleração são ditas constantes, ou seja, são números que você tem com clareza. Qual é a velocidade inicial do objeto e a aceleração do objeto? Eles têm que ser fornecidos no enunciado da questão. O que pode variar? Quais são as coisas que variam aí? Vai variar a velocidade final, que é esse V aqui, e o tempo, né, que está aqui multiplicando a aceleração. Essas são as nossas variáveis da função horária da velocidade, tá? E a função horária do espaço, gente, é uma função do segundo grau, né? Então, já mudou.
Lá no movimento uniforme, a gente tinha uma funçãozinha bem pequenininha do primeiro grau. Se vocês repararem, ela ia até bem aqui, né? Até o T, o primeiro T de tempo, né? Ela ia até bem aqui, a gente chamava ela até de apelidado de sorvete, né? Que ela era pequenininha. Agora a gente tem uma função do segundo grau. Por quê? Porque a nossa variável é o tempo. E observe que aqui o expoente do tempo é 1 e aqui o expoente do tempo é 2. E o que caracteriza uma função de segundo grau é que o maior expoente é 2, né? Então, o maior expoente aqui da nossa variável é 2. Por isso que é uma função do segundo grau, que você estuda lá na matemática, né? Equação do primeiro grau, equação do segundo grau, isso você estuda lá na matemática. Então, quais são as nossas constantes? As nossas constantes são o espaço inicial, a velocidade inicial e a aceleração. Então, essas são as nossas constantes. São números que você tem já obtido de uma questão, na leitura, na interpretação da questão. Se você tiver, por exemplo, a função horária do espaço, já de cara, você consegue obter a partir dela a função horária da velocidade. Então, se eu tiver esses dados aqui, eu posso obter a função horária da velocidade. Vamos ver um exemplo? Como que isso acontece? Um exemplo é o seguinte: a função horária do espaço de um móvel é dada por espaço final é igual a 2 mais 3 vezes o tempo, mais 5 vezes o tempo ao quadrado. Determine. Cuidado, está no Sistema Internacional de Medidas, então o espaço é medido em metro e o tempo é medido em segundo, tá? Aí ele pergunta, letra A, qual o espaço inicial? Letra B, qual é a velocidade escalar inicial? Letra C, qual é a aceleração escalar? E letra D, e a função horária da velocidade, né? Determina para mim a função horária da velocidade. Então, vamos fazer com calma. Primeira coisa, a gente tem que identificar a nossa função horária do espaço, tá? Outra coisa, como é que é ela? Qual é o modelo dela? O modelo dela tá aqui. Então, quem é o espaço inicial? É um número que não está multiplicando o tempo, é esse, né? Então, a gente já sabe que o espaço inicial é 2 metros. Qual é a velocidade escalar inicial? É um número que está multiplicando o tempo, cujo expoente é 1. Que número é esse? É o 3. E lembrando que o sinal do 3 é positivo, tá? Então, a velocidade escalar inicial é 3 metros por segundo. Muito cuidado com os sinais, porque se fosse um menos, eu teria que levar um menos para lá também, ok? E a aceleração? Qual é a aceleração? Aqui a gente vai ter que pegar e igualar, tá? Então, vai ficar assim, ó. A aceleração em razão de 2 é igual a 5. O que eu faço agora? A gente não quer descobrir a aceleração? Então, a gente tem que pegar esse 2 aí, que está dividindo, e a gente tem que passar ele para o outro lado multiplicando, né? Então, a gente vai multiplicar 2 vezes 5. Quanto é que é 5 vezes 2? Alguém sabe? Muito simples. Então, a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. Cuidado com a unidade de medida, tá? Então, por fim, a gente vai determinar a função horária da velocidade. E para determinar a função horária da velocidade, a gente precisa saber de quê? Da velocidade inicial e da aceleração. Poxa, a gente já não sabe isso aí? A gente não obteve a velocidade inicial na letra B? E a gente não obteve a aceleração lá na letra C? Então, é só substituir. A velocidade é igual a 3 mais 10 vezes o tempo. Pronto, é só isso aí. Ele quer só que você determine, que você monte. Montou? Acabou. Essa é a nossa resposta da letra D, ok? Um segundo exemplo, para você se situar. Um ponto material está em movimento uniformemente variado, com aceleração escalar igual a menos 6 metros por segundo ao quadrado. A sua velocidade escalar varia no tempo segundo os dados da tabela abaixo. A gente tem uma tabela. Vamos ler a tabela, gente. Tempo e velocidade. Para cada tempo a gente vai ter uma velocidade. Então, no tempo de 0 segundos, a velocidade era 18 metros por segundo.
É como se eu pegasse um cronômetro e ligasse o cronômetro. Ele começa no 0 e vai aumentando. Então, no tempo de 0, a velocidade era 18. No tempo de 1 segundo, a velocidade era 12. 2 segundos, 6. 3 segundos, 0. 4 segundos, menos 6. 5 segundos, menos 12. Muito cuidado aqui, olha. Velocidade 0. Quando é que a velocidade é 0? Quando o automóvel para. Essa é uma dica que ninguém fala para você. Toda vez que a velocidade for 0, significa que o automóvel parou para mudar de sentido. Ele estava indo num rumo, ele tem que parar para mudar de sentido. Isso aí ninguém te fala. Eu estou te falando agora, anote isso aí que é importante. Mais para frente você vai precisar. Então, olha, deu 0 a velocidade, você já sei que aquele automóvel ali, ele mudou de sentido. Ele estava indo no rumo, ele teve que parar para mudar, ele teve que voltar. Ou ele estava voltando e foi, não sei. Ele mudou de sentido, isso é certo, tá? Determine, letra A velocidade escalar inicial do móvel. Eu quero saber qual é a velocidade inicial do móvel. Letra B, em que intervalos de tempo o movimento ele é acelerado? Em que intervalos de tempo o movimento vai ser retardado, né? Quando é que ele vai ser retardado? Ou seja, quando ele está diminuindo a velocidade. Quando que está acontecendo isso? Letra C, em que intervalos de tempo o movimento ele é progressivo? Ou seja, a velocidade é positiva, né? Em que intervalos de tempo essa velocidade, quer dizer, esse movimento vai ser retrógrado? Ou seja, a velocidade vai ser negativa. Então, a gente vai analisar tudo isso. Mas para responder a letra A, pense o seguinte. A velocidade escalar inicial é quando o tempo inicia. E o tempo inicia no 0. Então, a velocidade escalar inicial é o 18. Isso, é o 18. Velocidade escalar inicial é 18 metros por segundo. Respondida a letra A. Agora, vamos responder a letra B. Em que intervalos de tempo o movimento vai ser acelerado? Em que intervalos de tempo o movimento vai ser retardado? Então, presta atenção no seguinte. Para o movimento ser acelerado, você tem que pensar nos números da velocidade. Esses números precisam estar aumentando. Não importa o sinal da velocidade para a gente agora. Para analisar se é acelerado ou retardado, eu olho para os números, para o módulo, tá? Então, o módulo, que é o valor numérico, ele tem que estar aumentando para ser acelerado e tem que estar diminuindo para ser retardado. Observe aqui, para os tempos, né? Para quando o tempo é 0, entre 0 e 3, ou seja, de 0 a 2, né? Porque quando a gente não coloca o tracinho aqui no menor, significa que o 3 não está incluso. Então, é de 0 a 2, que a gente coloca assim, o módulo da velocidade decresce. Vamos observar? Tava 18, foi para 12, depois para 6. Está diminuindo? Está diminuindo, então está decrescendo. Se esse número está decrescendo, ou seja, a velocidade decresce, o movimento é retardado, ok? Por quê? Porque a velocidade está decrescendo com o passar do tempo. E quando o tempo é maior que 3 segundos, essa velocidade faz crescer. Observe o módulo, não o sinal. De 3 segundos, 0, 6, 12. Tá aumentando o valor numérico? Tá crescendo o módulo da velocidade? Tá. Então, o movimento é acelerado nesse intervalo aqui, ou seja, quando o tempo é maior que 3, ok? Vamos para C agora. A gente vai identificar quando é que o movimento é progressivo e quando que ele vai ser retrógrado. E para identificar isso, gente, presta atenção. Para identificar isso, a gente tem que olhar para o sinal agora. Antes a gente não olhava para o sinal, só olhava para o número. Agora a gente vai olhar para o sinal, tá? Então, para o movimento ser progressivo, os valores da velocidade tem que ser positivo. Tem que ter um mais, um positivo. E para ele ser retrógrado, tem que ser negativo. Então, observe que para os tempos entre 0 e 3 segundos, ou seja, de 0 a 2, o movimento ele é progressivo. No 3, ele para. Lembra que eu falei que ele para? Então, ele está indo num sentido positivo, aí ele para e a partir de 3 segundos ele retorna. Então, o movimento é chamado de retrógrado. E por isso que o sinal aqui está vindo negativo, tá? Então, é isso.
Acredito que esses exemplos vão ajudar vocês a resolver as atividades do roteiro 6.